É uma grande alegria estar com vocês novamente. Nós vamos começar a aula de hoje falando de um tema bastante interessante sobre as regras de conexão e direito material, que é o tema dos direitos reais. Até a semana passada estávamos falando sobre as regras do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando comentamos na primeira oportunidade, a primeira das 3 aulas, as regras relativas à personalidade, capacidade e direitos da personalidade. Na segunda aula, as regras referentes a casamento, união estável e famílias. E na terceira aula, quando conversamos a respeito do debate envolvendo a filiação. Enfim, são temas bastante palpitantes do direito internacional privado, sem sombra de dúvidas, e menos palpitante não é o tema dos direitos reais. Porque, muito embora nós tenhamos nos direitos reais uma ideia bem nítida do princípio da territorialidade como grande princípio motriz do direito internacional, tanto quanto privado, nós temos, com a evolução do tempo, uma evolução do próprio conceito do que é bem, do que é patrimônio, e a introdução de elementos que não eram tidos anteriormente como bens no sentido jurídico da palavra, como coisa suscetível de valoração econômica. E, portanto, é óbvio que essas leis todas que vamos trabalhar aqui hoje são leis que têm que ser analisadas de acordo com a evolução dos tempos, principalmente diante do fato da valorização cada vez maior dos chamados bens imateriais. Mas nós já vamos falar sobre isso. Temos que, então, fazer a relação que quando se trabalha com o estudo dos direitos reais, em qualquer sistema jurídico que seja, estamos diante de uma situação bastante clara, que é a situação que envolve a posse e a propriedade de bens, em princípio, bens materiais. Então, quando falamos em posse e propriedade de bens, em princípio, materiais, nós estamos trabalhando com aquilo que podemos denominar o conceito de posse e o conceito de propriedade. Aí já começamos com um pequeno problema na sociedade internacional, pela simples razão de que vários modelos, e hoje estou aqui com este meu amiguinho que está realmente querendo fazer alguma arte no computador, que vocês já devem conhecer, que já apresentei outra oportunidade, o Jack. Ele está aqui em cima do computador hoje o tempo todo. Bom, o problema entre posse e propriedade já é um problema conceitual por conta dos modos variados dos chamados sistemas econômicos, né? E vocês já viram esse tema, obviamente, quando estudaram ciência política e quando estudaram a ideia de propriedade e de posse, em especial, no direito civil. Porque nós temos a ideia de posse e propriedade muito presa à historicidade e ao culturalismo de cada povo. E é isso que nos leva a algumas incongruências. Por exemplo, nós sabemos que o sistema econômico de produção adotado no Brasil é um sistema econômico de produção que tem sua inspiração na Europa continental ocidental e se espelha na ideia da propriedade individual. Então, a propriedade individual como poder completo. A ideia da propriedade individual como poder completo que uma pessoa tem sobre uma res é uma ideia que vem da antiguidade. Como vocês estudaram em direito civil, há vários direitos decorrentes desse poder completo que uma pessoa tem sobre determinado bem material. E, inclusive, o ius fruendi, que é o direito de fruir, o ius abutendi, que é o direito de dispor, e o ius utendi, que é o direito de usar da coisa. Essa ideologia em cima dessa tríade clássica do direito romano não se resume apenas a essa tríade. Nós ainda temos o direito de defesa, o direito de reivindicação, temos o direito de
inserir melhoramentos no bem e por aí vai, né? Então, há vários direitos que decorrem do poder completo que o proprietário tem sobre uma coisa, móvel ou imóvel. E o nosso sistema brasileiro, por sua historicidade, é um sistema em que estabelece a propriedade individual como um direito fundamental. Fruto, obviamente, da ideia de propriedade como direito humano, que tem sua origem por conta dos próprios ideários de liberdade, que têm assento em John Locke. Ideários desses que foram adotados tanto para a Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas em relação à coroa britânica, como também para a proclamação da queda da Bastilha e da Revolução Francesa, com a derrocada do absolutismo. Esse ideário da propriedade individual estar relacionada a um direito humano e a uma liberdade tem a sua lição primeira em John Locke, quando na sua obra clássica, o segundo tratado sobre o governo, John Locke estabelece que o direito natural sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, como direito natural, é a liberdade. E a liberdade, ela se exprime através de que maneira? Do exercício da propriedade individual. Então, essa concepção ocidental, por conta do ideário de John Locke e do embate que ele acabou tendo com as obras de 5, 6 décadas antes de Thomas Hobbes, acabou sendo muito importante para que pudéssemos estabelecer no direito ocidental a tessitura do que seria organização de governo e do que seria, então, a ideia de liberdade. É uma ideia histórica muito apegada ao fato de que eu não posso falar que eu sou livre se eu fico dependendo dos bens do outro. Para eu ser livre, eu preciso ter algo que seja meu. Então, a liberdade, ela se exprime pelo exercício da propriedade individual. Esse ideário tipicamente ocidental, ele não é um ideário que foi construído no direito oriental. O direito oriental, ele trabalha historicamente com uma maneira diferente. Ao contrário do que muitos pensam, ele não trabalha apenas com a propriedade coletiva. Esse é um grave equívoco. Mas ele trabalha com uma propriedade coletiva e com limitações maiores à propriedade individual do que nós temos no direito ocidental. Assim, por exemplo, o próprio sistema hebraico é um sistema que admite tanto a chamada propriedade individual como a chamada propriedade coletiva. Há uma obra muito boa que trata a respeito dos vários sistemas jurídicos e que não é normalmente objeto de estudo direto em curso de graduação, porque é uma obra que trabalha com a ideia de direito comparado. E é uma obra que é um clássico, de René Davy, Os Grandes Sistemas Jurídicos Contemporâneos. Esta obra vocês encontram em português, me parece que a última edição aqui no Brasil foi da Martins Fontes, mas vocês devem encontrar, inclusive, na biblioteca da PUC, porque é uma obra que se tornou um grande clássico do direito comparado. Vocês encontrarão no René Davy, eu falo sobre isso um pouco no meu curso de Direito Civil, no volume 1º, e mais especificamente quanto à propriedade, no volume 4º, que o ideário do sistema hebraico é um ideário onde temos tanto a propriedade individual, como também temos a relevância da chamada propriedade coletiva, ou, se vocês preferirem, do sistema coletivo de produção, através dos kibbutzim. Os kibbutzim, então, eles acabam conferindo um estilo de vida para as pessoas que trabalham ali, um pouco diferente, obviamente, daquele que tem sua propriedade individual, mas que gera riquezas para a nação como um todo. O sistema russo, com todas as modificações que sofreu, com a fragmentação da União Soviética, para alguns em direito internacional, o que houve foi uma sucessão total de estados, inclusive com a extinção da União Soviética. Para outros, a União Soviética foi mantida com o nome de Rússia, mas houve a constituição de vários estados sucessores por essa fragmentação. A União Soviética ela acaba sendo um exemplo também de modo coletivo de produção.
Só que a União Soviética, até a perestroika, que é o processo de abertura, ela trabalhava com um modelo de produção preponderantemente coletivo e com pouquíssimas propriedades individuais que ela admitia, porém dentro de várias restrições. Não havia apenas propriedade coletiva, como se fala muitas vezes pelo público leigo aqui no Brasil. Nós tínhamos a propriedade individual mesmo na União Soviética, mas os meios de produção eles eram coletivizados, tanto através dos sovkhozes quanto através dos kolkhozes. Os sovkhozes e os kolkhozes eram sistemas de produção coletivizados. Com o surgimento da Rússia, no lugar da União Soviética, e o surgimento dos demais estados que se independeram da União Soviética, e outros surgiram que nem existiam antes como estados, mas apenas como regiões, nós temos ainda um sistema de produção coletivo, mas nós temos uma maior abertura chamada propriedade individual. Outro exemplo também de equívoco para nós ocidentais muitas vezes se encontra com a China. A China não é a segunda potência econômica do mundo à toa nos dias de hoje. Ela trabalha com um modelo de produção comunista, indiscutivelmente, é o sistema chinês de propriedade coletiva. Então, ela trabalha com esse sistema. Só que o Código Civil chinês, já em meados do século passado, inspirado em vários códigos, inclusive no Código Civil Brasileiro de 16, à época vigente, isso mesmo, o Código Civil de 16, o nosso Código Civil, serviu de modelo, de certo modo, para a China, né? Durante aquela época. A codificação deles já falava em alguma coisa referente à propriedade individual. E a China dos novos tempos, que é a China altamente competitiva no mercado internacional, também trabalha desta maneira. Também trabalha com a propriedade coletiva, mas também trabalha com ênfase à chamada propriedade individual. E é por isso que grandes empresas chinesas têm se destacado na concorrência internacional. Claro que muitas vezes o Estado chinês tem participação diante do modelo que a China impõe quanto à propriedade, né? Mas há outras empresas que podem ter uma participação menor ou até não ter participação do Estado. Então, para vocês verem que a situação não é exatamente do jeito que se fala ainda hoje, com um discurso típico de década de 60. Outra situação bastante interessante é a análise da nossa própria Constituição. Quando trabalhamos com a ideia de propriedade na Constituição, o artigo 5º fala da propriedade individual e da propriedade coletiva, porque o artigo 5º ele fala dos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos. E a propriedade no artigo 5º caput não está escrita como propriedade individual. O que se escreve no artigo 5º é que nós temos direitos fundamentais que estão arrolados em vários incisos, mais de 70 incisos, é o maior rol de direitos fundamentais de uma Constituição no mundo até hoje. E nós temos no caput todos os direitos fundamentais decorrentes do direito à vida, do direito à igualdade, do direito à liberdade, do direito à segurança e do direito à propriedade. Mas não há uma ênfase à propriedade individual tão somente. Então, como vocês podem perceber, é uma situação bastante curiosa essa. Nós temos que entender que o modelo de propriedade e o modelo de posse, por consequência, tem alterações que se ligam à historicidade e ao culturalismo de cada sistema jurídico. O nosso sistema jurídico, como vocês sabem, é o franco-romano-germânico. E a definição de posse é uma definição que está ligada a uma das teorias mais sedutoras do direito ocidental sobre posse, que é a teoria de Rudolf von Ihring, né? Então, Ihring ele tem uma teoria de posse bastante sedutora, da posse como poder do exercício de fato sobre um bem. Então, a ideia da teoria objetiva de Ihring, ela afasta a ideia da existência do chamado animus sibi possidendi. O animus sibi possidendi, que é o elemento subjetivo da posse, é algo que é defendido por Savigny.
a teoria subjetiva do Savigny, no Código Civil, vocês viram no ano passado, já faz 2 semestres viram isso, é uma teoria que serve, no entanto, para explicar a figura da detenção, distinguindo assim propriedade, posse e distinção. A figura do detentor, o fâmulo da posse, é uma figura bastante interessante. E, nesse sentido, foi muito importante a contribuição de Savigny para o nosso sistema jurídico. Mas o nosso sistema adota a teoria de Ehring quanto ao poder do exercício de fato. Feitas essas distinções entre propriedade como poder completo e posse como poder do exercício de fato, nós temos condições, então, de debater no direito brasileiro os chamados direitos reais. E esse é um estudo muito importante, porque é justamente o estudo pelo qual passa o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o objeto de nosso estudo nesta noite. Bem, como é que eu vou fazer para descobrir como funciona em cada país? Voltamos à velha ideologia que eu tenho reiterado inúmeras vezes aqui. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho que verificar qual é a nacionalidade das pessoas envolvidas. Sempre é esse o critério. Porque a nacionalidade das pessoas envolvidas é que poderá gerar o chamado conflito interespacial de normas. Não adianta nada se as pessoas tiverem a mesma nacionalidade para discutir algum conflito interespacial de normas. Então tem que haver o quê? A diversidade de nacionalidade entre os interessados. Segundo ponto, no direito internacional privado, como nós temos o princípio da territorialidade, que é o princípio mola mestra do sistema jurídico, a discussão da posse e da propriedade, ela passa por um divisor de águas. E esse divisor de águas é muito bem apontado por Oschat, que é um jurista alemão, né? E, aliás, escrevi errado, né? Oster, tá aqui, Oster, faltou o ER, né? E por Savigny, quando eles trabalham justamente com a evolução do direito internacional privado. Esse sentido de coisas é o resgate que a teoria dos estatutos falava da chamada lex rei sitte. Então, a lei do local aonde se encontra a coisa é que deve ser o elemento de conexão. Só que isso explica muito bem a situação dos chamados bens imóveis. Porque os bens imóveis são, em princípio, os bens de raiz, ou os bens que estão acoplados ao solo ou ao subsolo. Então, nessa perspectiva de coisas, a lex rei sitte, ela tanto satisfazia na teoria dos estatutos, como também satisfaz nos nossos dias, por estar relacionada também à ideia de territorialidade, e que é uma ideia que tem, por assim dizer, uma matéria de ordem pública, porque territorialidade está relacionada a território, que é um dos elementos constitutivos de um Estado. E como já expliquei para vocês, questões que versem sobre ações dominiais relativas a bens imóveis geram não apenas a competência internacional do juiz, que é o juiz que representa aquele Estado naquele território, mas também gera uma competência internacional absoluta, que não admite prorrogação da competência. E mais, a regra de elemento de conexão para nós brasileiros passa a ser também exclusivamente, na discussão relativa a direitos reais, quando se tratar de bens imóveis localizados no Brasil, a lei brasileira. Vejamos o que diz o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 8º, estou lendo aqui, diz o seguinte: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, esta regra
ela acaba sendo uma espécie de mola mestra, de regra principal, quando se trabalha com a questão dos direitos reais. Roster e Savigny bem detectaram isso quando resgataram esta regra da teoria dos estatutos e trouxeram esta regra para discussão no direito internacional privado a respeito desse tema. Ela é uma regra bastante útil porque, em primeiro lugar, ela fortalece aquele entendimento de que, por se encontrar o bem localizado dentro de um determinado território, determinado estado, há uma matéria subjacente de ordem pública que envolveria toda a apreciação daquele caso. E esta regra de conexão é utilizada para bens imóveis na grande maioria dos estados que integram a sociedade internacional e que têm os seus chamados elementos de conexão próprios, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro aqui se inspirou no Código Bustamante, que é aquele código que eu falei para vocês, que acabou não vingando, que é um código resultante de um tratado internacional que foi assinado por pouquíssimos países e com a saída dos Estados Unidos das conferências e da assinatura do Código Bustamante, esse código perdeu muita força, até mesmo para vir a ser assinado posteriormente por outros estados àquela época. O Brasil assinou, né? O Brasil assinou esse tratado sobre o Código Bustamante, mas o Brasil acabou também não utilizando esse tratado na prática e acabou se valendo de uma lei de introdução que, à época, teve o nome de Lei de Introdução ao Código Civil, que é a nossa atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com algumas modificações que vieram nos últimos anos. E esta regra do Código Bustamante também inspira a legislação brasileira, vejam vocês, a Lex Rei City. Essa situação da Lex Rei City, ela é bastante interessante quando trabalhamos com discussões de ações possessórias e de ações petitórias. Então, ações possessórias para a discussão de posse de uma coisa imóvel. Vocês estudaram em direitos reais, que é uma série de ações possessórias cabíveis. Então, as três mais lembradas comumente são as ações que envolvem medidas urgentes para a proteção da posse, em especial a reintegração da posse, quando houve uma invasão, a manutenção da posse, quando há uma iminência de ofensa, ou até mesmo um interdito proibitório, quando há uma grave ameaça, né? Mas eu não tenho ainda a tentativa de ocupação como ocorre na manutenção de posse. Então, essas três medidas principais não são as únicas para defender posse. Vocês viram em direitos reais que há outras medidas que são levadas em conta. Assim, por exemplo, a anunciação de obra nova, a ação demolitória, a axio de damno infecto, que diz respeito a um dano que é feito por conta de uma determinada obra ou de uma determinada movimentação feita no território do vizinho, e assim por diante. São ações possessórias extremamente importantes e que vocês viram quando estudaram a matéria em especial. Mas nós também temos as ações petitórias, que são as ações que discutem domínio. Então, aí, na discussão domínio, estamos diante de desdobramentos do poder completo que o proprietário tem sobre um bem. Como, por exemplo, dar aquele bem em garantia, o caso da hipoteca, se for bem imóvel, que é o caso que estamos agora apreciando à luz do artigo 8º caput. Quando trabalhamos, então, com bens imóveis e ações dominiais, nós estamos discutindo a ação, em especial, a reivindicatória, que é a ação que diz respeito a vindicar para si o reconhecimento de propriedade quando a pessoa já é proprietária, mas a propriedade dela está sendo questionada por outra pessoa. É diferente, então, da reintegração de posse, onde o que se questiona é a posse.
e não a propriedade. A diferença das ações possessórias e das ações petitórias é uma realidade no direito brasileiro. E nós trabalhamos muito com a influência germanicista para os conceitos de posse e com as influências franco-germânicas para os conceitos de propriedade. Feitas essas observações, percebam vocês que o artigo 8º nosso, ele acaba se alinhando em muito com muitas coisas que acontecem na sociedade internacional referente a bens imóveis. Mas a situação ela passa a ter alguma diferenciação, obviamente, quando trabalhamos com bens móveis. Percebam vocês, o artigo 8º caput em nenhum instante fala que será aplicada a lei do imóvel. O artigo 8º fala, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, eu tenho aqui uma ideia bastante interessante no artigo 8º. Primeiramente, qualificar os bens. Como é que os bens são qualificados no direito brasileiro? Eles são qualificados, normalmente, na parte geral do Código Civil. Mas há uma série de leis especiais que dispõem sobre a matéria. A qualificação dos bens, ela se dá de acordo com várias classificações. Mas para nós aplicarmos o artigo 8º da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, basta discutirmos, sem sombra de dúvidas, a classificação dos bens considerados em si mesmos. Num primeiro momento, essa classificação é mais do que suficiente. Então, trabalhando com qualificação dos bens, nós temos que os bens considerados em si mesmos são bens imóveis, bens móveis ou semoventes. O nosso Código Civil ainda dá para os bens semoventes o mesmo regime jurídico dos bens móveis, o que vem sendo cada vez mais questionado pelo direito civil contemporâneo em virtude da evolução da ideia de se proteger juridicamente os animais, que são bens semoventes dentro da atual legislação. Mas o que nós temos na lei brasileira é isso. Temos os bens imóveis considerados em si mesmos e os bens móveis e semoventes considerados em si mesmos. Aí a própria legislação estabelece que os bens móveis e os bens imóveis podem ser bens imóveis por natureza, imóveis por lei e imóveis por negócio jurídico. E a nossa própria legislação fala que os bens móveis podem ser bens móveis por natureza, bens móveis por lei e bens móveis por força de negócio jurídico. Então, a nossa legislação ela admite uma fórmula bastante inusitada para direito internacional privado, que é a de um negócio jurídico poder estabelecer que apenas para os fins daquele negócio jurídico uma determinada coisa móvel será considerada imóvel, apenas para os fins daquele negócio jurídico. Ou o inverso, uma coisa imóvel será considerada móvel. A ideia da fixação, da qualificação do bem pela vontade das partes é uma ideia, no entanto, que pode até ser defendida também no direito internacional privado a partir do princípio da autonomia da vontade que nós estudaremos na semana que vem. Porque na semana que vem nós vamos falar sobre os elementos de conexão decorrentes das obrigações extranegociais e das obrigações negociais, né? E vamos falar, inclusive, um pouco de arbitragem. Então, quando trabalhamos com esta ideia do negócio jurídico, embora possa parecer bizarro para nós em direito internacional privado, existe um caminho para se sustentar isso em direito internacional privado, que é o princípio da autonomia da vontade, que estudaremos na semana que vem. Bem, a qualificação jurídica dos bens nem sempre é fácil. E muitas vezes ela varia de acordo com o sistema jurídico que está em jogo. Por exemplo, aqui no direito brasileiro, nós temos que o direito à sucessão aberta
isso está no Código Civil, é considerado por força de lei bem imóvel. Estou aqui escrevendo esse exemplo para vocês. O direito à sucessão aberta por força de lei é considerado bem imóvel. Certamente o modelo francês também trabalha com a mesma saída, até mesmo porque o direito sucessório nosso tem, na parte de abertura da sucessão e de constituição da chamada massa hereditária, muita influência do direito francês. Mas eu não posso dizer que isso ocorre em todos os países, principalmente em países que não tenham se inspirado no direito francês ou no direito alemão. Então, aí teria que verificar qual é a qualificação jurídica do direito à sucessão aberta em um outro país, quando há um conflito aparente de normas envolvendo pessoas de nacionalidades diferentes. Outra situação bastante curiosa aqui diz respeito aos direitos autorais e aos chamados direitos de propriedade industrial. E podemos ir até um pouco além, falar da chamada obra eletrônica. Mas começando pelos direitos autorais e pela propriedade industrial. Os direitos autorais e a propriedade industrial não são bens imóveis, para começar. Eles são, a rigor, direitos que não dizem respeito ao exemplar, à matéria física, aonde está a obra autoral, ou aonde está a obra utilitária. Obra autoral, direito autoral. Obra utilitária, propriedade industrial. O conteúdo é que é a obra intelectual, seja um direito autoral, seja um direito de propriedade industrial. Assim, o livro ele não se mensura pelo exemplar dele, mas pelo conteúdo. O exemplar é o chamado corpo mecânico, como se fala na doutrina autoralista. Já o corpo místico é a obra de espírito, por isso o nome corpo místico. E aí estamos diante de direito autoral. O direito autoral, então, não diz respeito ao suporte, aonde a obra estética se encontra, mas diz respeito ao conteúdo que está ali suportado de alguma maneira. A mesma ideia se aplica à propriedade industrial. Eu não tenho no suporte a ideia de propriedade industrial, mas eu tenho no conteúdo desse suporte a obra utilitária. Por que estamos falando sobre isso? Porque o Código Civil Brasileiro estabelece que os direitos autorais constituem, por força de lei, a natureza de bens móveis. E não é só o Código Civil Brasileiro que fala isso. A nossa Lei de Direitos Autorais também fala isso. A Lei 9.610, de 98. Isso significa que nós temos uma situação bastante diferenciada, então, quando trabalhamos com direitos intelectuais. Mas os direitos intelectuais, eles têm agora uma nova questão, que é a questão das obras eletrônicas. Porque as obras eletrônicas, elas têm uma possibilidade de difusão muito maior do que o exemplar individual que antigamente era distribuído no mercado. Graças ao quê? À rede, graças à internet, graças à sociedade da informação. E a sociedade da informação é uma sociedade que trabalha muito com a questão das obras eletrônicas, seja mediante a adaptação de obras que tinham um suporte físico em livros, em partituras musicais, ou até mesmo em obras de arte, é uma coisa impressionante, mas até nesse campo, para a migração através de algoritmos que fazem toda a construção daquela obra decodificada e recodificada para a comunicação entre os usuários da rede. A obra eletrônica, então, é uma nova questão a ser discutida pela sociedade internacional. E aí vem a pergunta, eu poderia utilizar do artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
tanto para bens móveis em geral, como para bens semoventes em geral, como para obras autorais de propriedade industrial e obras eletrônicas, vejam só a sobrecarga que nós temos no artigo 8º aqui. Vamos voltar à leitura do artigo 8º, que diz o seguinte: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Ora, se eu falo em bem imóvel, eu vou aplicar a Lex Recit, mas eu tenho vários problemas com relação ao bem móvel. Trabalhando com os bens móveis por natureza. Os bens móveis por natureza e os bens semoventes, eles são transportados pelas pessoas. Na teoria dos estatutos, havia uma ideia inicial de que a teoria aplicada seria a do estatuto pessoal e não a do estatuto real, porque esses bens móveis por natureza, eles acompanhavam a pessoa e não ficavam fixados ao solo do território de determinado estado. A teoria dos estatutos evoluiu e não trabalhou aqui com lex domicili, mas passou a trabalhar com lex fori, simplificando o local aonde se encontra a coisa, levando-se em conta que o bem móvel ele pode ser transportado facilmente pelo titular ou mesmo por terceiros que legitimamente façam esse transporte. Porque é óbvio, se eu tiver ato ilícito aí, eu nem terei o que falar com relação ao tema. Aí vocês podem falar, tá bom, Senise, então se eu tenho um bem móvel de natureza corpórea, eu consigo estabelecer esse raciocínio. Não é um raciocínio preso ao território, não é um raciocínio preso ao domicílio da pessoa, mas é um raciocínio que diz respeito à localização da própria coisa, por determinação do artigo 8º. Aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Mas aí vem uma questão. E com relação às obras de natureza estética, utilitária ou eletrônica? Como eu vou solucionar o problema das obras intelectuais? Eu não estou me referindo aqui à discussão de exemplares, porque o exemplar não é a obra intelectual em si, volto a repetir. O exemplar é o corpo mecânico, o exemplar é o suporte fático desta obra. Então eu não tenho, na verdade, um indicativo aqui para direitos intelectuais que se desejaria. Primeiramente, porque nos dias de hoje, com o surgimento das obras eletrônicas, eu tenho essas obras não disponibilizadas em um determinado local, mas espalhadas por vários países. Disponibilizadas a computadores em vários pontos da sociedade internacional, bastando que a pessoa realize a aquisição daquela obra intelectual. E ela, titular da obra intelectual, como autora, não como adquirente. Porque como adquirente dá para a gente discutir. É adquirente, não é autor. É adquirente, não é titular de propriedade industrial. É adquirente, não é titular de obra eletrônica. E o autor? Suponhamos que o autor tenha um arquivo do seu livro no computador dele em São Paulo. Só que é um autor que viaja muito para o Uruguai. E ele escreveu esse livro no Uruguai e em São Paulo. E ele tem um outro arquivo desse livro no Uruguai. Não estou falando de exemplares, então, eletrônicos. Estou falando de criação estética que se encontra em 2 computadores diferentes, em territórios diferentes. Quando eu for discutir a eventual violação de direitos autorais, eu me valerei de qual lei? Perceberam o problema? E nós não temos, então, essa explicação no artigo 8º. O artigo 8º se limita a dizer no seu caput que, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Outro problema. O nosso sistema autoralista brasileiro, ele é um sistema moldado
no direito francês e na Convenção de Genebra de 1886. Ao passo que o sistema anglo-saxônico, que é o sistema do copyright, é um sistema que se baseia muito mais na Convenção de Propriedade Industrial, onde se protege mais a obra do que o seu autor. Já o sistema francês protege mais o autor e, por consequência, a obra. São visões de mundo diferentes. O nosso sistema ele acompanha o modelo francês. Então, há diferenças de regimes jurídicos até para discutir direitos autorais, direito de propriedade industrial e direito de obra eletrônica, quando eu tenho um conflito interespacial envolvendo, por exemplo, um brasileiro e um norte-americano, ou um brasileiro e um inglês. Diante disso, qual lei será aplicável? Eu não tenho competência absoluta para discutir bens móveis, lembrem-se disso. A minha competência absoluta do ponto de vista processual é para a discussão de bens imóveis. Por outro lado, eu não tenho uma ideia de competência do outro país, a não ser que eu vá pesquisar o que diz outro país sobre regras de competência. E aí, quando eu entro no campo do direito material, eu tenho na lei de introdução nossa apenas o artigo 8º caput para discutir essa situação. Alguém poderia falar, mas Senise, eu tenho alguma outra regra, além dessa do caput do artigo 8º, para discutir elementos de conexão de posse e propriedade? Tenho. Vamos seguir a leitura do artigo 8º. O artigo 8º, no parágrafo 1º, estabelece uma regra bastante interessante, que é a seguinte: aplicar-se-á a lei do país em que domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Esta regra não ajuda quando estamos falando de bens móveis por lei, mas ela ajuda quando falamos de bens móveis por natureza, porque ela está falando sobre bens móveis que ele trouxer para que país? Para o Brasil, para o território brasileiro, e se destinar a transporte para outros lugares. É uma lei que diz respeito, aqui a norma diz respeito ao deslocamento de um bem móvel. Vejam que curioso. Essa lei poderia ser utilizada, no artigo 8º, parágrafo 1º, para se trabalhar com deslocamento no sistema da internet? Ela não foi feita para isso. Mas a discussão é, poderíamos entender que haveria a possibilidade de trabalharmos com esse dispositivo para falarmos de direitos intelectuais? Fica esse ponto completamente em aberto. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Bom, uma primeira objeção seria, mas proprietário? Na época em que nós não tínhamos a lei de direitos autorais tão avançada, nem a de 98, que é a atual, nem a de 73, que é a anterior, nós falávamos ainda no Código Civil de 16 em propriedade artística, literária e científica, porque os direitos autorais eles eram tratados como uma espécie de direito real, porém diferente, vamos assim dizer, com regime jurídico próprio. A autonomia dos direitos intelectuais é uma conquista muito importante para os criadores de obra intelectual, não apenas do Brasil, como na sociedade internacional, de maneira geral, onde há leis próprias de direito autoral, de propriedade industrial e, em alguns países, até mesmo sobre obras eletrônicas. Há muitos países que não têm leis protetivas dessa maneira, distinguindo o criador da obra intelectual da ideia de propriedade de obra intelectual. Então, fica apenas esse senão. O que fala a doutrina brasileira a respeito dessa passagem? A respeito dessa passagem, a doutrina mais autorizada, ela acaba não abrindo uma posição firme, sólida,
de que essa passagem poderia ser eventualmente utilizada para direitos intelectuais. Mas ela existe, está aí, é o parágrafo 1º do artigo 8º. Curiosamente, o artigo 8º, ele não se preocupa com outros desmembramentos de bens imóveis. Então, ele não trabalha com a ideia de hipoteca em separado. Lembram-se da hipoteca que falamos já há um bom tempo na aula de hoje? A hipoteca é um direito real de garantia sobre um bem imóvel. Então, a ideia aqui é, se é sobre um bem imóvel, volto a falar sobre lex rescitte, quando trabalho com hipoteca. Mas, curiosamente, o artigo 8º tem um parágrafo 2º, onde ele trabalha com um outro direito real de garantia sobre bens móveis. E esse direito real de garantia é o penhor. No penhor, nós temos, via de regra, porque há vários regimes jurídicos de penhor, o devedor que, para obter o valor do empréstimo, transfere a posse para o credor pignoratício. E o devedor, que é o devedor pignoratício, ao final do pagamento do empréstimo, recuperará a posse direta deste bem que foi empenhado. Percebam vocês, então, que nós temos aqui uma questão relacionada a quem fica com o bem durante a vigência do empréstimo. E essa questão, ela diz respeito ao fato de que é necessário que o credor pignoratício, via de regra, fique com a coisa, porque senão a coisa poderá eventualmente deixar de existir, ou poderá ser ocultada pelo devedor pignoratício, caso ele não pague a dívida. Essa ideia do crédito pignoratício e da dívida pignoratícia é uma regra do sistema. Nós temos várias possibilidades de penhor em que eu tenho o bem sendo mantido sob a atividade do devedor pignoratício, que deve, no entanto, prestar contas do fato ao credor pignoratício durante o contrato de empréstimo. É o que ocorre, por exemplo, com o penhor de aeronaves, com o penhor de veículos, onde eu tenho esta obrigação do devedor pignoratício de ir prestando contas sobre o estado da própria coisa, que é dada em garantia durante a vigência do contrato de empréstimo. Feitas essas considerações, vejam a regra que se encontra no artigo 8º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Então, se eu tenho, eventualmente, um crédito pignoratício dado a um credor que tem domicílio no Brasil, mas o devedor ele tem domicílio fora do Brasil, percebam vocês qual que é a regra. O penhor regula-se pela lei de domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Como a regra do nosso sistema é que o credor pignoratício é quem terá a posse durante o contrato de empréstimo, salvo as hipóteses legais, eu citei algumas aqui, como o penhor de aeronave. Então, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de que esse credor, sendo domiciliado no Brasil, se beneficie do artigo 8º, parágrafo 2º, para fins de que as regras do penhor do direito brasileiro sejam aplicáveis, já que ele tem domicílio em território brasileiro. Se o credor pignoratício que está na posse do bem empenhado ou apenhado tiver domicílio não no Brasil, mas fora do território brasileiro, a nossa lei de introdução deixa claro que a lei de direito material a ser aplicada será a do país onde ele mantém domicílio, já que ele não possui domicílio no território
brasileiro. Bem, eram essas observações que eu tinha para a aula de hoje. São 10 horas e 40 minutos. Eu poderia até falar de outros temas, mas aí eu não conseguiria me estender com relação ao curso. A ideia é que na semana que vem eu trabalhe com vocês com o direito obrigacional quanto a elementos de conexão. Eu tenho dado algumas ideias gerais, como vocês podem perceber, dos elementos de conexão. A prova de vocês se recordam que dia que é? Isso é muito importante para eu poder fechar o calendário. Alguém se recorda que dia que é a prova? Ainda não, né? Vocês não se recordam. Eu não me recordo se a prova de vocês começa na última semana de novembro ou Professor, eu acho que é dia 17. Então, era isso que eu ia perguntar. Então, diante desse fato, na aula da semana que vem, eu vou também já lançar 2 vídeos que eu já tinha dado no semestre passado sobre 2 outros temas de direito internacional privado que são muito importantes, que são vídeos que eu já até deixei à disposição da PUC no semestre passado, quando tivemos as atividades estruturadas, tá? Um sobre cooperação jurídica internacional e o outro sobre homologação de sentença estrangeira. Mas, independentemente disso, como as provas já começam dia 17, então nós só teríamos mais uma aula. Então, esses vídeos já vão ser colocados tanto na plataforma Moodle, já se encontram no meu YouTube, o Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Basta você entrar ali e assistir, né? E vou deixá-los também à disposição na plataforma Moodle para vocês. Tá bem? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Desejo uma excelente noite. Deus nos proteja e Deus nos abençoe. Alguma pergunta, pessoal? Não, Bom, professor, não pergunta. eu espero que tenha dado para acompanhar a aula, tá bom? Então, gente, uma boa noite para todos, ótimo descanso. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite.